É bem verdade que, na época inicial dos trabalhos da Lava Jato, o senhor, como juiz na época, juiz de destaque a nível nacional, teria supostamente, segundo discussão da imprensa, tentado descumprir uma decisão do STF. Isso é verídico? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: estava no começo da Lava Jato, a gente tinha decretado a prisão lá do Paulo Roberto Costa, né? Eu até relutei em decretar essa prisão, foi pedido pela polícia. Mas daí veio uma decisão lá do Supremo mandando soltar todo mundo. Na Lava Jato, era Alberto Youssef, era todo mundo ali, e jogava uma ducha de água fria na operação. E, no entanto, quando eu vi aquela decisão, achei que ela tinha uma brechinha ali, porque o ministro não esclarecia quem que era para soltar. E nesse grupo de pessoas para ser solta, tinha um indivíduo lá que era um traficante de drogas, era um big traficante de drogas, que tinha lavado dinheiro lá com o pessoal, que tinha lavado também dinheiro da corrupção, mas ele era responsável por um carregamento de droga que tinha sido apreendido, graças lá à investigação, e era 300 quilos de cocaína, coisa pesada, tinha comprado lá do pessoal da Bolívia e trazido para o Brasil. Daí eu mandei lá para o ministro informando, olha, mandou soltar todo mundo, mas no meio do pessoal que está soltando tem aqui Alberto Youssef, que já estava lá na Lava Jato, no Banestado. Você está soltando esse traficante de drogas, os 300 quilos de cocaína. Você está soltando lá, tinha aquela Nelma Kodama, que se dizia a grande dama do câmbio, que tinha sido presa saindo do país com 300 mil euros em espécie escondido. Ou seja, estava soltando criminoso profissional. E aí o ministro voltou atrás, né? Então, assim, eu, longe de mim, questionar a decisão do ministro. O que a gente fez foi apenas esclarecer os fatos. Ele voltou atrás. E um mês depois, ele revogou a liminar. E aí o Ministério Público e a polícia tinham descoberto que o Paulo Roberto Costa, que era diretor da Petrobras, tinha lá 28 milhões de dólares em contas na Suíça. Né? Imagina o perigo desse cara ter fugido nesse período. Ainda bem que não fugiu. Aí foi descoberto e a gente decretou a prisão dele de novo. E aí o ministro nem se incomodou. Ele viu que a gente estava totalmente certo. Pelo que o senhor conheceu da política, pelo que o senhor vivenciou nesse tempo que o senhor foi ministro da Justiça e também participou da articulação política desde que o senhor foi ministro e antes disso também das discussões, o senhor carrega alguma decepção? Eu concordo com você totalmente. Eu acho que a gente vê político aí que, na verdade, tem uma carreira, né? Que parece que a vida... O que eu sou? Eu sou um político a minha vida inteira. Não tem nada errado você ir para a política. O escritório que contratou o senhor para serviço de consultoria é o mesmo escritório ligado ao Odebrecht e as mesmas relações com o Eduardo Cunha. Como o senhor vê essa situação? Ficou rusgas no meio dessa conversa? Eu condenei o Eduardo Cunha. Se não fosse por mim, ele teria ele cometido esses crimes e permanecido impune. Então eu condenei ele, fiz o meu trabalho. Esse advogado, na verdade, ele atuou ali por um mês ou coisa parecida. E ainda que tivesse atuado todo o período, eu não favoreci em nada ele. Ao contrário, eu condenei o cliente dele. Então uma coisa não tem nada a ver com outra. Esse advogado é professor titular na PUC, lá de Curitiba, um advogado consagrado, que não tem uma mácula na carreira em relação a essa integridade e a sua honestidade. E o que aconteceu foi que eu contratei ele depois para me defender. Uma coisa não tem nenhuma relação com a outra. Depois, eu deixei o cargo de ministro, fui trabalhar, já prestei todo o esclarecimento sobre isso. Eu não enriqueci como ministro, eu não enriqueci como juiz, fui trabalhar. E o meu trabalho era de ajudar as empresas a construir programas anticorrupção. E apresentei documentos que mostrei. Jamais recebi um tostão de empresa investigada na Lava Jato. Jamais prestei qualquer serviço para empresa investigada na Lava Jato. Eu, inclusive, fui trabalhar nos Estados Unidos. Não tem nenhuma relação com o trabalho que essa empresa de consultoria que eu trabalhei fez aqui no Brasil para recuperação judicial, nomeado pelo juiz, para atender os credores da Odebrecht e não a própria Odebrecht. Então, assim, não tem nada de ilegal e não tem nada de imoral. Pelo contrário, eu sempre me pautei pela integridade nas minhas ações. Doutor Sérgio Moro, talvez seja muito cedo para falar a respeito disso, até porque o senhor é candidato a candidato, mas a economia desse país é o que comanda os passos do Brasil. E quando se fala em política, a economia vem em primeiro plano.
O que o senhor teria a dizer como equipe, como gente que vai trabalhar nesta área, se o senhor fosse o possível presidente da República? Eu tenho um grupo de especialistas fazendo um programa econômico que está sendo coordenado pelo Afonso Celso Pastore, que é um dos maiores economistas do país. Tem vários economistas ali trabalhando com ele. A gente vai apresentar esse programa em breve. O que a gente tem presente? Hoje a economia do Brasil está estagnada. A inflação está alta, foi mais de 10% ano passado. A previsão de crescimento do Brasil esse ano é 0,38% do Banco Central. E já tem banco dizendo que a gente vai entrar em recessão, a economia vai cair. Isso antes ainda da guerra, que a gente agora está vivenciando, que vai afetar o mundo inteiro, vai gerar um período de instabilidade. O que a gente tem presente? A gente tem que ter responsabilidade social, política social robusta e consistente, porque as pessoas estão sofrendo. Tem gente aí na fila dos ossos, tem gente no sertão caçando lagarto para poder se alimentar. Então a gente tem que ter uma política social consistente. Mas se a gente não cuidar do equilíbrio entre o PIB e a dívida, se a gente deixar isso descontrolar, e tem alguns desses pré-candidatos que estão dizendo que vão deixar descontrolar, né? A gente já viu esse filme antes, lá em 2015, 2016. Tá? Se a gente deixar descontrolar, a gente não reduz a inflação e a gente não reduz os juros. Então a gente quer fazer mediante redução de custos, de desperdícios desnecessários, sem deixar de atender a população que mais precisa, mas a gente vai controlar essa dívida para a gente poder controlar a inflação e fazer os juros caírem. Se a gente conseguir isso, e a gente vai conseguir, nosso projeto é sólido, tá, que está sendo preparado, a gente retoma investimento e retoma o crescimento econômico. E aí começa a surgir emprego, aí você começa a ter uma saída dessa crise que a gente se encontra. Porque, infelizmente, e eu digo como todo brasileiro, eu me desapontei com esse governo. Eu cheguei a acreditar nesse governo, fui lá, né, de boa fé, com as melhores das intenções. Você chegou a se arrepender? Eu me desapontei. Eu acho que esse é o sentimento. Né? Veja, a gente não pode avaliar o governo hoje, a gente não pode avaliar o governo lá em 2018, quando eu aceitei, com os olhos de hoje. Era uma outra realidade. E foi o presidente eleito, foi a escolha das pessoas. E quando o presidente te convida e você pensa, poxa, tem uma chance de dar certo, você não vai aproveitar essa chance para tentar melhorar a vida, né, dos brasileiros, de fazer aquilo que você sempre quis, consolidar os avanços contra a corrupção, reduzir a criminalidade, combater o crime organizado. E até nesses dois a gente foi bem sucedido. Então, assim, eu não me arrependo, mas eu sim estou desapontado, como a maioria dos brasileiros. Mas não vou ficar chorando também nos cantos, entendeu? O que a gente tem que fazer, o que você vai fazer a respeito? Por isso que a gente colocou o nosso nome aqui como pré-candidato à presidência da República. A gente precisa ter um governo de mudança real. E o primeiro passo, como você bem colocou, é a retomada do crescimento econômico. Eu tenho também um bom nome para a saúde. É o Denizar Viana, professor titular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tá? Na área de saúde, e ele foi ministro de Pesquisa e Tecnologia durante o ministério do Mandetta e do Taik. Ele tinha uma boa relação com os dois. Quando o Mandetta saiu, ele acabou continuando com o Taik, que é uma das grandes referências nacionais na área de saúde. Está preparando o nosso projeto. Inclusive fez, e a gente até divulgou recentemente, está na minha página do YouTube, um plano específico para pessoas com doenças raras, que precisam ter uma atenção especial. Doutor Sérgio, no desembarque no aeroporto de Londrina, o senhor foi hostilizado verbalmente por uma mulher que o chamava de traidor, entre outras palavras que aqui não quero repetir. Como o senhor vê isso no calor do debate, quando evidentemente essas coisas voltarão à tona e o senhor será acusado de juiz parcial, entre outras situações já relatadas pela imprensa em um passado bem recente? Como é que o senhor se posiciona a respeito disso? Sabe que tem um velho ditado que as pessoas repetem, diga-me com quem andas e eu te direi quem és, né? Então, assim, a gente pode inverter isso aí. Diga-me com quem não andas, que eu posso dizer quem você é. Então, a gente não anda com Lula, não anda com Bolsonaro, não anda com Ricardo Barros, que foi aqui mencionado. A gente tem uma outra linha da política. A gente quer ter uma política que seja realmente de mudanças reais para o nosso país. E eu acho que sim, vai ser uma oportunidade para a gente colocar esses temas em debate. Mas, principalmente, o que a gente precisa discutir é o presente e o futuro do país. Quem tem projeto que seja consistente e quem está prometendo coisa que é impossível de fazer. No fundo, a gente tem uma grande vantagem, porque um deles representa um governo do passado
que não deu certo. Vamos ser bastante francos, não deu certo. Né? E o outro é um governo do presente que também deu errado, infelizmente. Como eu disse lá, desapontado, porque o Brasil não está crescendo, as pessoas estão sofrendo. Então a gente tem que ter sim propostas novas. E acho que vai ser uma boa oportunidade para a gente debater. Podemos falar sobre o passado sem problema nenhum. Eu tenho consciência tranquila a respeito do que foi feito. Mas principalmente vamos discutir o futuro para as pessoas. A imprensa nacional, especificamente a Rede Globo, apresentou várias reportagens onde o senhor deixou vazar áudios, entre estes de uma afilhada sua de casamento, doutora Carla, áudios também com o próprio presidente Bolsonaro, que colocam em discussão a questão da ética, da sua posição eticamente falando. Quero esclarecer ao doutor Sérgio que a gente não está aqui para fazer média, abre aspas, puxar o saco do ex-ministro, enfim, do juiz, mas estamos aqui para esclarecer alguns fatos. O senhor acha que isso vai implicar nessa suposta campanha que o senhor ainda busca ser candidato? Enfim, vai dar problema para o senhor no futuro? Eu saí do governo falando a verdade, que havia uma interferência indevida na Polícia Federal. O próprio presidente da República recentemente falou publicamente que eu tive que sair do governo porque eu não concordava em protegê-lo e proteger a família dele de investigações. Então a gente não estava fazendo aqui uma brincadeirinha de fofoca ou coisa parecida, a gente estava falando um negócio importante para o país, porque é importante que a gente tenha uma Polícia Federal com autonomia. Veja o que aconteceu com a Polícia Federal. Eu tenho um grande respeito pela Polícia Federal. Delegados, agentes, peritos, escrivães, todo mundo lá. Mas hoje a Polícia Federal não é a mesma da época da Lava Jato. Eu posso perguntar para você, professor, quem graúdo, quem foi um grande tubarão da corrupção que foi preso durante esse governo no ano de 2021? Se você conseguir lembrar um nome de um graúdo que foi preso em 2021, eu te dou um prêmio. Não teve, porque as investigações e o combate à corrupção pararam no país. E quando eu saí daquele momento no governo, era isso que eu estava denunciando. E eu saí, eu dei uma coletiva, falei de manhã o que tinha acontecido. À tarde foi aberto um inquérito contra mim. Foi aberto um inquérito contra mim que sugeria que eu estava mentindo. Tá, foi colocado lá que se era para apurar, se teve interferência ou não na Polícia Federal, mas o real alvo daquele inquérito era eu. E aí eu fiz a única coisa que eu podia fazer, me defender com a verdade, que é o que eu tenho feito desde então. Então a gente não está falando aqui de uma fofoquinha, de uma conversa de bar, de uma conversa de banheiro ou coisa parecida. A gente está falando uma coisa importante para o país, que é a garantia e a autonomia das nossas instituições republicanas. E o brasileiro merece a verdade. Merece sim saber a verdade. Eu tenho lealdade, acima de tudo, com a população, que confiou na Lava Jato, que apoiou a Lava Jato, que isso foi essencial para que a Lava Jato conseguisse avançar contra aqueles poderosos. E depois a lealdade com a população que me apoiou quando eu tomei a decisão de deixar a magistratura para ir para o governo para consolidar o meu trabalho. Eu não sou daquelas pessoas que têm uma lealdade pessoal, a uma pessoa só porque ela é presidente da República. Se a pessoa faz coisa errada, ela tem sim que ser denunciada. Isso aqui não é brincadeira de jardim de infância. Isso aqui a gente está falando de república. Doutor Sérgio, duas perguntas anexadas dentro de uma pergunta só. Está havendo uma dança das cadeiras na Polícia Federal. Nos últimos dias aí, houve a troca de 4 nomes importantes dentro da PF. O senhor acha que isso tem relação com aquela história lá atrás, em que o senhor não quis defender o presidente e agora ele está se autodefendendo? Como é que o senhor vê essa questão? É a questão da anticorrupção, que é o mesmo assunto que o senhor fala, o mesmo assunto que o Bolsonaro fala, é o mesmo assunto de campanha. Como é que vai ser isso lá na frente? Primeiro, assim, o episódio da troca. Eu acho que o presidente pode trocar diretor da Polícia Federal, como pode trocar diretores de outras instituições. Às vezes é se lamentar que ele faça isso. Por exemplo, a gente teve lá, logo no começo do governo, a troca do presidente do INEP. Né? E aquilo prejudicou, porque os dados vieram ruins sobre desmatamento ilegal na Amazônia e houve aquela troca. Houve muita pressão do presidente em relação ao diretor da Anvisa. E a gente foi essencial que ele tivesse mandato fixo, que ele não pudesse ser trocado. Tá?
Essa troca do diretor da Polícia Federal agora, eu não conheço os detalhes, tá? Eu não estou mais no governo, não sei por que foi feito, mas eu acho que qualquer troca de diretor de uma instituição como a Polícia Federal ou de instituições tão relevantes como a Polícia Federal, os motivos deviam ser esclarecidos e trazidos a público. É o que eu acho que essa troca teria que ser esclarecidos os motivos para que a população pudesse entender. Não sendo esclarecidos, acaba suscitando esse tipo de dúvida que você colocou. Mas por que se mudou? Né? Quando eu presenciei essa troca, eu deixei claramente qual foi o motivo. E o próprio presidente declarou recentemente, né, que eu tive que sair do governo porque eu não aceitava protegê-lo. Ele mesmo falou, não sou eu que estou colocando palavras na boca dele. E eu não ia aceitar proteger ninguém de investigação. Gente que fez coisa errada, rachadinha, tem que ser investigado. Se é culpado ou não, a investigação é que vai concluir. Agora, trocar delegado, trocar diretor, trocar superintendente, é errado. Eu não sei os motivos dessa troca, acho que deveria ter sido informado. Traz instabilidade para a Polícia Federal, porque já é a terceira troca num governo de 4 anos. Isso prejudica a continuidade do serviço público. Tá? A outra questão, eu vou colocar muito claramente, eu condenei o ex-presidente Lula em 2017, isso acho que foi em agosto de 2017. Eu não conhecia o presidente Bolsonaro, tá? E eu apliquei a lei, tá? Tinha os fatos que eram objeto da acusação, eu apliquei a lei, entendi que tinha prova da corrupção e o condenei. A minha sentença foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Acho que foi um julgamento ali em janeiro ou fevereiro de 2018. Depois foi ainda confirmada pelo STJ em Brasília. O Supremo autorizou a prisão do ex-presidente em março de 2018. Então o que a gente tinha ali? Magistrados de várias instâncias aplicando a lei. Então cumprindo lá o meu dever. Então quem afastou o Lula da eleição de 2018, tá? Foi essa condenação? Não, foram os crimes que foram investigados, revelados e reconhecidos por que nós temos 9 magistrados. E depois foi condenado ainda, naquele outro caso do sítio de Atibaia, por uma juíza corajosa lá em Curitiba, que também foi confirmado pelo tribunal. Doutor Sérgio, naquela questão do sítio de Atibaia, foi declarada a imparcialidade do senhor nesse processo e repercutiu muito na época isso. Qual o seu sentimento nessa situação? Foi um baita erro judiciário do Supremo Tribunal Federal. Não tem nenhuma razão para dizer que tive uma atuação parcial. O que eles falam? Que o Lula foi perseguido. Perseguido como? Então foi perseguido pelo tribunal também? Foi perseguido pelo STJ? Foi perseguido pelo STF, quando o STF denegou aquele habeas corpus em março de 2018? Por que foi perseguido? Porque foram proferidas decisões contrárias ao Lula? Eu não tenho nada pessoalmente contra o Lula. Agora, eu cumpria o meu dever como magistrado, como cumpria o seu dever os magistrados, lá, os 3 magistrados do tribunal em Porto Alegre, tá? Os 5 magistrados do STJ e o próprio STF, quando denegou por 6-5 o habeas corpus e autorizou a expedição do mandado de prisão. A gente estava cumprindo nosso dever, porque eu sou daquelas pessoas que acham, olha, corrupção é errado, e acho que a gente tem que combater essa ideia de que a pessoa pode roubar e não sofrer as consequências. A gente vive hoje, infelizmente, uma república de privilégios, e o nosso projeto também é contra isso. Agora, mais uma vez, a gente não vai ficar se lamentando. A gente vai sim apresentar projeto, proposta, para reverter esse quadro. Autonomia da Polícia Federal, eu acho que tem que ter mandato fixo, como tem o diretor do FBI lá nos Estados Unidos. Vamos pensar em 4 anos, tá? Vamos acabar com o tal do foro privilegiado, que isso não justifica, e acabar para todo mundo. Vamos voltar à execução em segunda instância. Vamos pensar em criar, né? Lá na Ucrânia criaram, depois daquela chamada Revolução da Dignidade de 2014, vamos criar uma Corte Nacional Anticorrupção. Vamos acabar com esse problema para a gente poder se concentrar no crescimento econômico, na saúde, na educação das pessoas, porque senão a gente fica voltando para trás. A relatoria do processo do presidente Lula esbarrou numa amizade que o senhor tem com o relator. Isso não poderia trazer um vício no processo? Um pensamento diferenciado? Ou seja, com o objetivo
de não prejudicar o amigo do outro lado? Inclusive isso foi levantado e ninguém nunca reconheceu isso. Veja, isso é uma fantasia. O que a gente tem que falar aqui é verdade, tá? Houve o escândalo de corrupção na Petrobras. A Petrobras divulgou faz 2 meses uma nota oficial da Petrobras, durante o governo Bolsonaro, que não morre de amores por mim, declarando que foram recuperados 6 bilhões de reais por conta da Lava Jato. Então o Brasil teve a capacidade de produzir um escândalo de corrupção que só na Petrobras gerou no mínimo 6 bilhões de reais em subornos e prejuízos para a Petrobras. A Lava Jato nem pediu que a Petrobras quebrasse, né? Porque ela foi roubada, foi saqueada durante os governos do PT. Então esses são os fatos, as provas são escancaradas, tá? O que aconteceu ali foi que as pessoas foram julgadas, foram condenadas e responderam pelos seus crimes, como tem que ser normal em qualquer democracia, né? Eu acho que a democracia se constrói principalmente numa ideia de que ninguém pode estar acima da lei, tá? Então essas decisões foram tomadas por colegiados de juízes. Eu tomei em primeira instância e depois foi tomado lá pelo tribunal. Depois foi mantida essa condenação do Lula no STJ por outros 5 magistrados. Então o fato de você ter um relacionamento pessoal, eu não sou parte no processo. Eu era juiz no processo. E os juízes da magistratura, eles se conhecem. Eles têm, às vezes, relações. Agora, que isso tenha afetado o julgamento, tá, então vamos dizer que eventualmente o Gebran tinha alguma simpatia por mim. E os outros 2 magistrados lá de Porto Alegre, né, o Leandro Paulsen e o Victor Laus, eles foram influenciados de alguma maneira pelo fato de eu ser juiz desse processo? Ou seja, são essas fantasias narrativas e a gente acaba esquecendo assim o que é óbvio na nossa frente, né? Que teve os escândalos de corrupção e simplesmente se aplicou a lei. Simples assim. Ninguém, eu posso dizer até hoje, apesar de ser injustamente atacado pelo PT, pelo ex-presidente, eu não tenho nenhum sentimento pessoal. Eu não sou aquelas pessoas que guardam rancor, né, ou ódio dentro de si. Eu acho que isso acaba afetando as pessoas, né? Isso faz você se tornar alguma coisa que você não quer ser. Tanto assim que a gente tem defendido hoje, muito claramente, para essa fase de pré-campanha, é sem discurso de ódio. A gente não vai atacar a imprensa, a gente não vai atacar ninguém, a gente vai dizer a verdade, a gente vai se posicionar com clareza. A gente está vendo hoje, por exemplo, o Brasil, né, inserido num contexto internacional negativo. Tá tendo uma guerra lá no exterior, um país invade o outro, cidades sendo bombardeadas, as pessoas sofrendo, e o presidente da República não consegue dar uma declaração dizendo que isso é errado, né? Posicionando o Brasil de maneira clara. Veja que eu não estou dizendo que o Brasil tem que entrar em guerra. Claro que não é isso, né? Agora, não pode pelo menos dar uma declaração a favor do povo ucraniano que está lá sofrendo, sendo bombardeado, morrendo por um outro país, que a gente também não tem nada contra a Rússia, não, mas um país que invade o outro. Será que a gente perdeu a nossa capacidade de fazer julgamento moral, de dizer o que é certo, dizer o que é errado? É quando a gente vê todo esse escândalo de corrupção da Lava Jato, o problema é o juiz? Ou o problema são 6 bilhões de reais que foram roubados da Petrobras? E as pessoas se indignam muitas vezes, né, falsamente ou induzidas contra o juiz, contra o procurador que está sendo perseguido lá, o Deltan, e esquecem os 6 bilhões de reais que foram roubados. Quem que merece indignação aqui? Eu acho, sinceramente, que a gente tem que repensar um pouquinho que rumo que a gente quer dar para esse país. Se a gente quer apostar em fazer a coisa errada ou se a gente quer apostar em fazer a coisa certa. É isso que o nosso projeto quer defender. Bom, já está explicitado, né, que o Centrão é um grupo de poder dentro da política. E parece que quem não se alia com o Centrão fica na poeira, politicamente falando. O que o senhor tem a dizer em relação a isso? Se fosse, por exemplo, o senhor fosse presidente, teria que se aliar com o Centrão? Afinal, a política, o que é então? É a arte de Deus ou do diabo? A política é a arte do diálogo. Então a gente vai dialogar com todo mundo. Agora, você precisa ter uma liderança clara, um projeto, tá? E tem que ter princípios e valores. Não pode ceder, porque senão não resolve, né? Como eu disse, se suborno resolvesse, o Brasil estava com um PIB maior que a China, né? Porque o que não faltou nos últimos 30 anos foi o suborno e propina nesse país.
Então, a gente tem que fazer uma política do jeito diferente, tá? Precisa ter uma liderança clara. Veja, eu ouço muito críticas ao Congresso que não faz as reformas que o Brasil precisa para voltar a crescer. Tipo, reforma administrativa, reforma tributária, modificações na legislação infraconstitucional, para a gente poder avançar. Mas se a gente for pensar bem, faz muito tempo que a gente não tem liderança reformista. Não. Durante o governo do PT, do Lula e da Dilma, e aqui não é nada pessoal, eles não eram reformistas. Eles mesmos se vangloriam de não ser. Tá? E tudo bem, é uma opção, mas eles não eram reformistas. O governo atual foi eleito prometendo reformas, fez uma única, grande e relevante, que foi a da Previdência, que saiu mais, quem conhece os bastidores, saiu pelo esforço do Paulo Guedes, ele sim é reformista, vamos ser justos, tá? E pelo esforço do Congresso. Mas o presidente não é reformista, tanto assim que ele abandonou a pauta das reformas, tanto assim que você não ouve nada mais falar sobre isso. Então não dá para a gente culpar o Congresso, tá, por não aprovar as reformas quando você não tem uma liderança clara. Então o que a gente precisa primeiro? Liderança clara. Você precisa ter um presidente reformista. A gente quer fazer reforma administrativa, a gente quer fazer reforma tributária, a gente não quer revogar reformas que já foram feitas, a gente sabe que a gente precisa ter uma âncora fiscal para voltar a crescer, para diminuir os juros e a inflação. A gente, no entanto, quer ter também uma política social consistente para atender aquelas pessoas que mais precisam, né? A gente quer criar a Força Tarefa Nacional de Erradicação da Pobreza e da Fome, que é para enfrentar as causas da pobreza e não apenas mais as consequências. A gente tem esses programas de transferência de renda, Auxílio Brasil, a Bolsa Família antes, que são importantes, mas eles aliviam a conta do mês da família, eles não tiram as pessoas da pobreza. Por isso que às vezes a gente precisa ter uma atenção específica e criar uma governança específica para isso, para atender lá um pai de família que precisa de um tratamento de saúde e não consegue porque ele vai no SUS e enfrenta aquela burocracia imensa, né? Entra numa fila que nunca termina, ou é tudo postergado para meses depois. A gente quer atender aquela mãe de família que pode trabalhar, mas não tem onde deixar o filho, e quando vai se ver, cria uma creche no lugar errado, que não é o lugar que mais precisa. O adolescente que quer fazer um treinamento profissional, e quando ele vai num programa do governo, ele descobre, eu vi isso sobre o Pronatec, né, que foi um programa de treinamento profissional lá, que tem os seus méritos, evidente, mas teve uma baixa eficiência. Muita gente que fez não conseguiu colocação no mercado de trabalho. E me disseram sobre o Pronatec que exigia o ensino médio completo. E aí assim, mas o cara que é mais pobre, né, o adolescente muitas vezes tem que deixar o ensino fundamental para trabalhar. E quando ele vai procurar um programa do governo para dar ele o ensino profissionalizante que ele precisa, dizem para ele, aqui não, aqui você precisa ter o ensino médio completo. Qual que é a resposta que a gente está dando, né, para essas pessoas? Então, por isso que eu estou te dizendo, a gente quer criar essa Força Tarefa Nacional de Erradicação da Pobreza e da Fome, tá, que vai comandar os esforços do país nessa linha, para a gente ter uma atenção específica para essas pessoas, enfrentando as causas, redesenhando programas, levando esse serviço público para aqueles que mais precisam e por muitas vezes as pessoas chamam esse fenômeno da invisibilidade, né? Que os mais pobres muitas vezes não conseguem ser atendidos nos programas que existem por conta das dificuldades inerentes a essa condição de pobreza. E a gente precisa fazer com que isso chegue lá. Então esse, por exemplo, é nos nossos projetos. É mudança real e eu não vou mentir aqui para o nosso ouvinte. Como é que a gente resolve tudo isso? Planejamento, dedicação e esforço. Precisa controlar a inflação, voltar a crescer, fazer reforma, cuidar dos que mais precisam e precisamos fazer esse pacote ético para botar o país nos eixos. No trâmite da entrada do senhor na política, um pouco antes, o senhor fez um escancaro de toda a Operação Lava Jato, mas o mesmo não aconteceu quando o senhor estava dentro do Ministério da Justiça. O senhor acha que faltou um pouco de empenho, faltou um pouco de ação mais forte, faltou um pouco de oportunidade de fazer o melhor? Enfim, na época a imprensa também questionou muito as suas atitudes que teriam que ser mais enérgicas nesse sentido. O que aconteceu? O que aconteceu? Quando eu aceitei ser ministro da Justiça,
nós tínhamos o plano de ser firmes contra a corrupção, contra o crime organizado e a criminalidade violenta. E a gente desenvolveu uma série de programas. O programa Vigia, que inclusive quem ajudou a fazer foi um agente da Polícia Federal, o Eduardo Bettini, aqui de Maringá, que foi um bom programa de melhor controle das nossas fronteiras. A gente fez o programa Rede Nacional de Perfis Genéticos, tá, que estava abandonado, a gente revitalizou esse projeto, que foi um projeto muito importante, inclusive ajudou a solucionar aquele caso da menina Raquel Onofre, que foi assassinado lá em Curitiba. Foi essencial, na verdade, para que esse crime fosse finalmente desvendado. A intervenção, o grupo de intervenção dos agentes penitenciários federais nos presídios, tá, onde eles resolveram nossos problemas. E teve uma situação que a gente quis fazer desde o início, a transferência e isolamento das lideranças do PCC em presídios federais. O que aconteceu? Em 2006, tinha uma ameaça deles serem transferidos para presídios federais, lá em São Paulo, e eles praticaram uma série de atentados contra a população civil para não serem transferidos. E o que é pior, eles conseguiram. Paralisaram a cidade de São Paulo e, de repente, teve lá uma situação que eles não foram transferidos. Ficaram lá em penitenciária estadual. E aí o PCC, que era um problema de São Paulo, virou um problema nacional. Porque, veja, se o governo não tem coragem de mexer com aquela organização criminosa, bem, eu quero participar dessa organização criminosa. Foi o que pensaram os criminosos comuns. E o PCC cresceu. Quando a gente aceitou o cargo de ministro da Justiça, a primeira coisa que a gente pensou, precisamos corrigir essa falha. Então, com o novo governo de São Paulo, né, o governador eleito, João Dória, que o governador anterior, que era o Márcio França, não queria fazer, a primeira coisa que a gente fez foi lá em fevereiro de 2019, foi pegar e transferir aquelas lideranças, né, eram mais de 20 lideranças, para os presídios federais. No dia que eles chegaram, a gente mudou as regras do presídio federal, estabeleceu agora a comunicação com o mundo externo só com monitoramento, para terminar com a capacidade deles de transmitirem ordens de assassinato ou de salve geral para fora. Foi uma operação de guerra. Todo mundo dizia que era impossível fazer isso, que eles iam virar o país de cabeça para o ar, tá? Porque eles tinham medo que fizessem um salve geral, como fizeram em 2006. A gente fez uma operação de guerra para não ter resgate e fez uma operação de abafa no país inteiro para evitar que tivesse uma reação do PCC. E a gente mostrou, eu acho que isso é o simbolismo importante, que tinha uma nova regra, que a gente não ia negociar com o terrorista, que a gente ia impor a lei, que a gente não ia deixar de encarar o desafio de enfrentar o crime organizado. Isso foi essencialmente importante. O Marcola acabou indo para Brasília. No primeiro momento ele foi para Porto Velho, presídio federal. Depois nós trouxemos ele em Brasília por questões estratégicas, que a gente entendia que ali era o melhor lugar para ele ficar. Aí o governador na época fez um drama. Como é que faz para trazer aqui? Como se o Marcola estivesse sendo levado para o palácio lá do governo e não numa penitenciária federal, né? Então a gente tomou todos os cuidados para que não tivesse ali nenhum risco. Mas o mais importante foi mudar a atitude frente ao crime organizado, porque ele é realmente um perigo para o país. Não está no mesmo nível hoje que a gente vê daquelas organizações criminosas mexicanas, né, que aterrorizam lá o México e às vezes intimidam o governo. Mas se a gente não enfrentar isso, e a gente fez, tá? Isso eu posso dizer que não teve outro período do Ministério da Justiça que a gente enfrentou mais rigorosamente o crime organizado que aquele. Isso foi até captado em interceptações telefônicas, que algumas até foram depois divulgadas, dizendo, tem que tomar cuidado com o ministro da Justiça, porque ele já foi lá em cima na época da corrupção e agora ele não está... Esse cara é perigoso, os criminosos falando isso, tá? E de fato, a gente não cedeu 1 milímetro frente ao crime organizado. Isolamos eles. Eu acho que essa decisão, né, que foi tomada agora de transferência para Porto Velho, não é a melhor decisão, tá? Mas ainda assim ele continua em presídio federal, isolado. Tanto que eu posso apostar com você. Você não ouvia falar o nome Marcola desde 2019. Sumiu, porque a gente fez o game over. A gente mudou as regras, né? A gente estabeleceu um novo parâmetro. Antes a gente ouvia toda hora, né, que era o chefe do crime, que ninguém podia enfrentar, que o PCC é invencível, a gente foi lá e enfrentou. Porque a gente não recua de desafio. E é a mesma coisa que a gente está dizendo que vai fazer agora.
Dizem que o Brasil não tem condições de voltar a crescer, que não tem condições de combater a pobreza, que a gente não tem condições de combater a corrupção, que a gente está fadado a ser um país de segunda classe. A gente não pode acreditar nisso. Agora, a gente tem que ter vontade de realmente mudar as coisas. Até o momento da entrevista, o Dr. Sérgio falou em várias áreas e agora a expectativa é a questão da pré-campanha. Qual o slogan que vai ser trabalhado na sua campanha? Olha, eu não sei, isso não está definido ainda. Na verdade, quando eu me filiei, foi adotado lá uma frase mais provisória. Eu nem sabia desse outro político, acho que é uma campanha. Depois me contaram, uma campanha no Rio Grande do Sul. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? Então foi ali utilizado, mas não é o slogan realmente de campanha. Isso ainda está sendo planejado. Mas, claro, tem que ser alguma coisa que reflita o pré-candidato. Né? Porque, assim, eu acho que esses profissionais do marketing, o que eles têm que fazer, o que eles precisam fazer é simplesmente ressaltar, né? Reforçar a mensagem. Mas a mensagem quem faz é o pré-candidato, aquilo que ele acredita. É a história de vida, é a credibilidade que a gente construiu, é o nosso projeto na parte técnica. Então, o que eles fazem, muitas vezes, é apenas dar uma roupagem para isso. Mas jamais a gente pode virar aquele candidato ou pré-candidato pausterizado, né? Colocar numa caixinha e fazer você ser alguma coisa que você não é. Então o nosso objetivo é assim, ser autêntico, dizer a verdade para as pessoas, mas eu não sei ainda qual que vai ser esse slogan, não. A pergunta muito simples, mas de grande importância. Qual a sua posição em relação ao aborto? Olha, eu já me manifestei, eu sou contra, tá? Pessoalmente eu sou contra o aborto. Eu acho que hoje a gente tem uma legislação que cobre as situações em que é possível, né, a gente se admitir. Então, caso lá de risco da vida da mãe, a gente não vai expor uma mãe ao risco de vida. O caso de gravidez decorrente de estupro também é uma situação que acho que não pode forçar ninguém, tem que ser uma decisão da família se leva a gravidez até o fim ou não. E tem também o caso que é uma decisão do Supremo, né, da anencefalia, que é a falta total de cérebro. Aí é um caso de uma gravidez inviável na prática, um feto inviável. Então são essas três situações. O compromisso que eu assumi, que eu acredito como pessoa, mas também eu acho que não cabe a gente fazer essa mudança. O Brasil não está pronto para isso e não é o que as pessoas querem. Alterar a legislação atual e ampliar as hipóteses em que a gravidez pode ser interrompida. Eu sou católico, né? Eu até estudei aqui no Colégio Santa Cruz das Irmãs Carmelitas, né? E depois estudei no Gastão Vidigal, que é uma escola pública, mas tive aquela formação religiosa, né? Dinamista toda semana, colégio católico, né? Colégio de freira, então era bastante assim. E eu acho que não cabe a gente ficar criticando decisão do Tribunal Constitucional colombiano, eles têm um contexto deles. Acho que não é um assunto nosso brasileiro. Mas 24 semanas é bastante, né? Eu sinceramente achei, ainda que se alguém queira fazer alguma liberalização, é demais, né? Mas o compromisso que a gente assumiu, a gente não vai mexer na legislação. E a gente também tem 2 vagas para o Supremo Tribunal Federal no próximo ano. A ideia é que nós nomeemos, até falo brincando assim, juízes terrivelmente contra a corrupção. Mas esse fator também da posição em relação ao aborto também vai contar na decisão, nessa escolha. A gente não quer nomear magistrados que sejam favoráveis, por exemplo, a uma liberalização maior do que já prevista na nossa legislação. O combate à corrupção nesse país tem 2 lados, o lado da situação e o lado da oposição. A situação, se tiver defeito, esconde. E a oposição, se não tiver defeito, a gente arruma. Como é que o senhor vê essa questão do combate à corrupção? Tem mais gente que combate ou tem mais gente que esconde a sujeirinha debaixo do tapete? A conjuntura é que é uma bandeira que a gente precisa levantar, que é uma coisa que transcende, inclusive, as próprias eleições. Como a gente defende um país melhor, isso, claro que num período eleitoral, é algo que a gente tem que refletir bastante nas escolhas que a gente vai fazer. Mas mais do que isso, né, a construção de um Brasil mais próspero, mais justo,
que tenha crescimento inclusivo, sustentável e que ninguém esteja acima da lei, essa é uma obra, na verdade, que transcende a qualquer eleição. E o desejo das pessoas é, sim, um Brasil mais justo. Então, nós podemos estar tendo dificuldades no momento, mas a nossa missão é exatamente virar esse jogo. E por isso que a gente se colocou como pré-candidato à presidência.